Olá, tudo bem com você? Passo aqui para falar sobre os seus direitos, os nossos direitos. Passo a falar sobre alguns fatos recentes que vão atingindo a nossa sociedade. Eu abri o celular hoje, dia 4 de abril, e constatei que há uma certa polêmica sobre injúria racial e racismo. Por que isso? Porque ontem, num programa de televisão, Big Brother Brasil 2021, apresentado, editado, enfim, promovido pela Rede Globo, um integrante da casa, de nome Rodolfo, usando uma fantasia do Homem das Cavernas, com o seu cabelo levantado, a forma dessa fantasia, brincou dizendo que esse cabelo era igual de outro integrante da casa, de nome João. Então, esse integrante da casa, o João Luiz, ele se sentiu ofendido, ele sentiu a sua dignidade atingida, prejudicada, porque o cabelo dele não poderia ser comparado a uma situação jocosa, uma situação em rede nacional. Enfim, isso causou polêmica e vem causando. Eu acho interessante, eu acho legal nós conversarmos sobre o que é injúria racial, o que é racismo. Eu sei que muitas vezes você já sabe disso, mas é importante sabermos também a definição exata para que quando e em que situações eu posso brincar com uma pessoa, com um amigo ou desconhecido, ou se eu posso brincar sobre sexo, sobre religião, sobre etnia, procedência nacional, sobre deficiência. Tá certo? Então nós vamos conversar sobre, primeiro, injúria racial. Injúria racial é um crime. Ele tem previsão no artigo 140 do Código Penal. A injúria, ela tipifica um dos crimes, ela se caracteriza como um dos crimes contra a honra. E o que significa injúria racial? É quando você fere a dignidade de uma pessoa e esse ferimento, esse ato de ferir a dignidade, ele é direcionado para uma pessoa, para um indivíduo específico. Então, por brincadeiras ou não, porque o traço diferencial é o que a vítima sente, o sentimento da vítima, com as provas desse ato, dessa atitude da pessoa. Então, esta pessoa, ela tem sentimentos de tristeza, de constrangimento, de humilhação, de depressão, se for o caso. Não se trata de um mero dissabor do cotidiano, e isso versa sobre religião, etnia, procedência ou origem da pessoa, idade, a cor. Isso significa injúria racial, se você atinge a dignidade da pessoa e faz esse ato de ataque, vamos considerar assim. O racismo, ele é voltado para a sociedade. O crime de racismo, ele tem previsão na Lei 7.716 de 1989. Houve acréscimos de situações pela Lei 9.459 de 2013, em que não é só a questão de cor, idade, deficiência, procedência, tem também a figura da religião, da etnia. Então é importante que a pessoa tenha cuidado ao se dirigir a outra. E sobre o programa, ocorreu injúria racial? Ocorreu crime de racismo? Olha, a manifestação pode estar ali, ser interpretada como um tom de brincadeira, mas os tribunais entendem o seguinte: se existe apenas o ânimos jocandi, o que significa isso? O ânimos de brincar, pode, conforme o caso, não caracterizar a injúria e não caracteriza o racismo. No meu ponto de vista, caracterizou ou não, não se brinca com a pessoa. Entendo que caracteriza ali sim uma forma de injúria racial, mesmo que a pessoa possa alegar, no caso Rodolfo, eu não quis fazer isso, era uma brincadeira, toda hora, todo momento que eu vou brincar com uma pessoa, me avisem quando eu estiver errado. Isso não é desculpa, isso não é fundamento de defesa. O ser humano com uma certa idade, uma certa capacidade mental, uma linha mental, mediana que seja, ou intelectual que seja, não tem o direito de brincar com a pessoa. No entanto, nós estamos falando sobre um programa de rede nacional, um programa que é aberto no dia a dia, no cotidiano das pessoas, pessoas que estão ali restritas, pessoas que não têm ainda ou não podem estar vinculadas à sociedade, porque estão presas, estão vivendo numa situação
estão de uma certa forma condicionadas naquela situação. Então é importante também colocar que as pessoas não estão no mais auge das suas razões, não estão racionalizadas naquele momento, movidas muitas vezes por situações emocionais, passionais. Seria uma forma de amenizar? Seria numa situação em que eles, ao entrarem nesse programa, devem ou provavelmente assinar compromissos e termos de que a sua publicidade, o seu jeito está aberto ao público. A forma de se expressar, a forma de dizer, a forma de participar estão abertos ao público e sujeitos a situações como essa. Caberá, eventualmente, numa representação da vítima, do João Luiz, se ele for fazer isso, alguma situação, o juiz justamente analisar esses fatos. Se houve tom de brincadeira, foi o sentido de acusação, se estão sujeitos a situações, a alta carga de emoção, estão lá, entre aspas, aprisionados numa casa, abertos à sociedade, abertos ao público de entretenimento. Ok? Injúria racial, crime de racismo, diferença crucial. Injúria direcionada para a pessoa, situações de etnia, religião, sexo, cor, idade, deficiência. Crime de racismo é uma acusação direcionada não apenas àquela pessoa, mas à sociedade em si, a uma comunidade, a uma situação que venha prejudicar não apenas aquela pessoa, mas a própria sociedade no sentido da acusação. Ok? Aqui Otton Nasser, falo sobre os seus direitos, voltaremos porque a evolução e a sociedade não param com relação a esta questão. Um abraço, até a próxima!